Galera, bem-vindo ao canal de Programação for Kids. Eu sou a Fernanda e hoje eu trouxe mais uma aula super estilosa para você, inspirada em um desafio feito por um inscrito no canal. Vamos criar um menu interativo de cores com um toque especial, um círculo de gradiente de cores que vai permitir que o jogador troque a cor do player de forma estilosa. Mas o que é esse círculo de gradiente? É uma interface que mostra todas as cores de forma contínua, como uma paleta interativa. Basta passar o mouse em qualquer parte desse círculo para aplicar as cores escolhidas diretamente no player. Se você quer deixar seu jogo mais interativo, mais estiloso e mais profissa, esta aula é perfeita para você. Prepara seu Roblox Studio e vem comigo. Vamos transformar as suas ideias em realidade. Pessoal, antes da gente começar, não deixe de se inscrever no canal nem de curtir esse vídeo. Firmeza? Bora lá! Pessoal, olha só, nas aulas anteriores nós fizemos um menuzinho que trocava a cor do player. E nesse menuzinho a gente podia, através dos botõezinhos criados, nós poderíamos trocar esta cor do player conforme a cor do botão. Aí nós pensamos, foi sugerido então um novo desafio da gente ter um gradiente de cor aqui no Roblox, que ao invés da gente limitar as cores a essas cores desses botõezinhos, a gente pudesse então ter um gradiente que a gente pudesse escolher entre milhares de cores. Não é isso que nós vamos fazer hoje. Eu vou criar então uma Screen GUI, eu vou vir aqui no Starter GUI, eu vou vir na Screen GUI, eu vou vir aqui vou criar um frame aqui dentro. Dentro do frame eu vou deixar isso aqui redondo. Eu tenho uma ferramenta chamada WeCorner, e aí eu vou deixar esse frame redondinho, deixando aqui em 1, beleza? Eu posso até trazer o frame mais para cá. Eu tenho aqui uma outra ferramenta chamada UI Gradiente. Eu clico aqui no frame e eu faço o seguinte, UI Gradiente. E aí eu tenho aqui o gradiente Color. Eu posso deixar ele aqui, em preto por enquanto, mas a gente vai manusear ele aqui, Vou deixar ele aqui, 0, 0 e 0. Nós vamos manusear esse gradiente através do script. Eu vou fazer aqui no Screen GUI, eu vou criar então um local script. E aí eu vou colocar nas variáveis meu frame, que eu preciso dele, o Screen GUI e o UI gradiente. Então vamos lá. Minha Screen GUI, quem que é? É o pai do script. Então vou pôr script.parent. Quem que é meu frame? O meu frame é a minha Screen GUI. Ponto frame, ok? E quem que é o meu UI gradiente, o meu gradiente? Meu gradiente é o frame.UI gradiente. Coloquei então os três em variáveis, ok? Beleza. Eu quero colocar as cores aqui em gradiente. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu quero colocar lá o vermelho, verde, azul, amarelo. Eu quero fazer o gradiente de cores. Aqui eu posso colocar uma sequência de cores. Se eu clicar aqui, eu conseguiria fazer aqui uma sequência de cores. Mas eu vou fazer isso via script. Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma variável, uma tabelinha, chamada Color Sequence. E essa Color Sequence, ela é uma tabelinha. Então, eu vou usar o Color Sequence.new. E aí, quando eu uso essa funçãozinha do Roblox, eu posso criar uma tabelinha com essas cores que nós vamos usar ela gradualmente. Então, eu vou gradualmente escolher essas cores suavemente. Então, como é que eu faço isso? Eu vou definir, então, essas cores usando os pontos-chaves em key points. Cada ponto possui uma posição que vai de 0 a 1. Então, nós vamos dividir esse círculo, esta posição, de 0 a 1, e eu vou escolher quais são essas cores. Então, vou fazer o seguinte. No primeiro key point, eu vou colocar no item 0, no ponto 0,
eu vou colocar então color 3.from RGB e eu vou escolher o vermelho. Então eu vou colocar 2550 e 0. Esse é o meu vermelho. O próximo vai ser o verde. Então eu vou colocar o color sequence keypoint.new. Ele vai começar então no ponto 0.33 e aí eu vou pegar o color 3.from RGB, eu vou escolher o verde. O verde é o 0, 255 e 0. O terceiro ponto vai ser o azul. Então ele vai ser o color sequence keypoint. Eu estou colocando nessa sequenciazinha de cores esses pontinhos para a gente colocar as cores. Então na primeira ele é o vermelho, no segundo ele é o verde, agora o azul. Então ele vai ser o seguinte, vou pôr ponto new e vou colocar o color 3.from RGB. E aí ele é o azul, então ele é o 0, 0 e o 255, desse jeitinho. E por último, o amarelo. Então vai ficar lá o gradientezinho de cor. Vermelho, verde, azul e agora o amarelo. Color sequence keypoint ponto new. Eu vou colocar ele na posição 1. Aqui, ó, faltou também só a posição, que é 0.66, tá bom? Color 3.from RGB. E aqui no ponto 1, eu vou colocar o color 3.from RGB, que é o amarelo, é o 255, 255 e 0. Pronto. Bom, preciso então colocar esta cor no gradiente. Então, vou pegar gradiente.color e ele vai receber esta color sequence que a gente acabou de criar. Você pode também usar uma imagem, mas eu preferi fazer assim. Vamos lá, vamos ver então. Ó. Criei então aqui meu gradiente color. Vamos continuar. Vamos então fazer o seguinte. Depois que eu tenho o gradiente color, eu vou fazer. Agora eu preciso detectar a posição do mouse aqui. Preciso detectar esta posição do mouse. Vou fazer o seguinte. Vou pegar o meu frame e quando eu passar o mouse eu vou fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer? Vou pegar uma função e esta função ela tem dois parâmetros. Meu mouse em X e meu mouse em Y. E aí eu vou calcular uma posição. Mas esta posição, quem vai calcular vai ser uma outra funçãozinha que eu vou criar agora. Esta funçãozinha, ela é a seguinte, ela é o getMousePosition. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma função chamada getMousePosition e ela vai receber uma posição, que é o meu X, certo? Ok. Depois vou fazer o seguinte, então, eu vou chamar esta funçãozinha aqui, getMousePosition, passando o meu X. Se eu quiser ver como é que funciona esse print, esta posição X e Y, eu vou dar um print aqui no X e no Y para a gente testar. E aí, quando eu passo o meu mouse em cima do meu gradiente, ele faz alguma coisa. Ó, fora não, em cima ele faz. Ele me dá os dois pontos, o X e o Y. Beleza? Jóia. Bora lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos então calcular esta posição do mouse para a gente poder fazer o cálculo das cores, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar então e fazer uma continha. Vou fazer o seguinte, vou pegar o meu frame width, que é a largura do meu frame, e vou dizer que ele é o seguinte, ele é o meu frame .absolute size.x. Então esta é a largura do meu frame. E aí eu vou calcular também uma posição aqui dentro. E vou fazer o seguinte, vou calcular a posição do mouse dentro do frame, que vai me retornar um valor entre 0 e 1, que eu vou conseguir calcular a cor através disso, tá bom? E ele vai ser o seguinte, ele é o meu mouse, ele é o meu X, menos o meu frame, ponto. E aqui, ó, preste atenção, ele é o absolute position, diferente do absolute size, ele é meu absolute position, só que o meu X.
Só que eu vou dividir esta continha pela largura que a gente guardou aqui, ó, frame width, tá bom? Esse absolute size. Vou pegar esta posição e eu vou fazer uma continha na qual eu só vou conseguir retornar entre 0 e 1, que eu vou conseguir fazer o cálculo da minha cor. Então, eu vou fazer o seguinte, vou usar o match clamp e ele faz o seguinte, ele retorna um número mínimo e máximo, beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o position, vou mandar a posição e pedir para ele retornar entre 0 e 1. Ele vai garantir que o retorno seja entre 0 e 1. E vou retornar esta posição. Esta posição que eu retornei, eu vou pegar ela aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que o meu overhead cor, o que é isso? A cor que eu estou passando o mouse em cima e eu vou fazer uma continha com ela. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que pega a cor, ó, getColor at position. Ele vai pegar a cor conforme a posição. E a posição que eu vou mandar é esta aqui, beleza? Vamos criar esta função também. Eu vou criar esta função aqui, ó, local color get local function get color at position. E esta get position, ela vai fazer o seguinte, ela vai receber uma posição e vai fazer algumas continhas. Que eu vou fazer o seguinte, essa função então vai determinar a cor que eu vou usar, que eu vou chegar a cor aqui para eu mudar a cor do player. Então esta funçãozinha, ela vai fazer uma continha da posição do mouse para determinar qual que é a cor que eu vou mudar o player, tá bom? Eu vou fazer o seguinte com ela. Eu vou pegar a minha color sequence, vou guardar numa variável o meu gradiente color, que é uma color sequence, é uma tabelinha que a gente viu lá, certo? Esta tabelinha aqui, tá? Seguinte, eu vou criar uma variável também chamada keypoints, e estes keypoints, ele é uma color sequence da minha variável color sequence, e eu vou pegar os keypoints que tem dentro dela, a lista de pontos chaves desse gradiente. E aí eu vou começar então os pontos que envolvem esta posição. Então eu vou inicializá-los. Eu vou pegar o primeiro key point. Eu vou dizer que ele é o meu key points que eu acabei de pegar no índice no meu índice 1. Depois eu vou pegar mais um até onde ele vai. Então eu vou pegar o segundo ponto, second key point. E ele vai ser o seguinte, meu key points pegando o último. Vou criar aqui, então, eu vou encontrar os dois pontos chaves entre os quais a posição está localizada. Eu vou encontrar os dois pontinhos, vou percorrendo essa tabelinha para eu encontrar esses dois pontinhos. Como é que eu vou fazer? Vou pegar, então, vou criar um loop for, e esse loop for, ele vai até o meu key points. Só que ele vai pegar até o penúltimo, tá? Eu vou percorrer. Quando chegar no último, eu vou voltar. Fazer o seguinte. Se esta posição ela for maior ou igual ao meu key points no índice i, ponto, time, e o meu position também for menor ou igual ao key points no índice i mais 1, ponto, time, então eu vou quebrar essa função, tá bom? Então eu paro, tem algum erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar o meu key points para o key points no índice i, e em seguida eu vou pegar o segundo key point e vou fazer o seguinte, meu key points vai ser i mais 1, beleza? E aí eu paro esta função, e aí ele não calcula mais nada, eu uso o break para ele parar esta função toda e nada que tiver aqui embaixo vai acontecer. Agora, caso isso não aconteça, agora eu vou calcular a proporção entre esses dois pontos chaves. Eu vou encontrar o alfa, a proporção entre os dois. Como é que eu faço? Então, vou criar uma variável chamada alfa. E esta variável, ela vai ser o seguinte, ela vai ser o meu position menos o meu primeiro key point que eu criei lá em cima. Só que eu vou fazer isso ponto time.
Então ele encontra um tempo relativo, ele é o QTime é o relativo tempo com os pontos localizados. Então vamos lá. O meu QTime é o tempo relativo, então vamos ver, é a hora relativa. Vamos lá então. Dividido, então, vou fazer outra continha com o second key point, ponto time, menos o primeiro key point, ponto time. Eu faço uma continha aqui, local alfa, bababá. Legal. Continuando. Vou definir então quem que é a minha cor. Olha só. Meu local color, ele vai ser então o seguinte. Ele vai ser o primeiro key point, ponto value, e vou interpolar, eu vou pegar então uma interpolação fazendo o seguinte, ó. Vou pegar o second key point, ponto value, e vou passar também o alfa. Ele vai fazer uma continha aqui. Beleza. Depois disso, eu retorno esta cor. Então, esta funçãozinha aqui vai retornar uma cor. Eu vou printar esta cor aqui. Vamos testar. Deu um errinho aqui na linha 23. Vamos ver o que eu fiz de errado. Faltou só o igual aqui, ó. E... testando. Eu falei menor igual e eu coloquei menor mais. Vamos lá. Vamos testar então se não tem nada errado. E aí, ele tá lá calculando as 3 cores, certo? Ok. Venho pra cá. Ele tá calculando as 3 cores, certo? Ok. E aí, então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me comunicar com o server, dizer que eu tenho uma cor e dizer que eu quero que o player seja mudado para esta cor que eu escolhi. Para eu me comunicar com o server, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó. Eu vou criar aqui um eventinho, uma funçãozinha que chama Remote Event. Vou deixar ele Remote Event. Ele faz a comunicação lá com o servidor, porque até agora a gente está no server local, no local script, tá bom? Então eu vou criar uma variável chamada Replicated Storage e ele é um serviço do Roblox. Então eu vou colocar game.getService e vou colocar o Replicate Storage. Vou pegar também esse Remote Event que eu acabei de criar e ele então é o meu Replicate Storage e vou esperar pelo filho chamado Remote Event. Beleza. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui no meu server script service e vou criar um script. Nesse script aqui eu vou simplesmente colocar esses dois que eu acabei de criar. Assim. Aqui. Beleza? Bom, é o seguinte. Eu preciso mandar esta cor para lá. E como é que eu mando esta cor para lá? Eu vou disparar um alerta pro servidor. Quem vai receber este alerta e enviar este alerta é esse Remote Event. Eu vou fazer. Então eu vou pegar o meu Remote Event, vou disparar um alerta para o servidor chamado File Server, passando justamente esse Override Color. Aqui no script do servidor, esse Remote Event ele recebe esse evento, ele recebe este aviso lá do local script e aí eu vou conectar ele a uma função que recebe o nome do jogador e os dados que eu estou enviando. Então eu vou dar um print aqui e dizer assim: a cor recebida. E eu vou printar embaixo a data e a cor, tá bom? Eu posso também colocar o nome do player. Player, desse jeitinho. Ok? Beleza. Então vamos lá. Note o seguinte. Quando o script é do local script, aqui fica azulzinho.
Agora nós vamos ver prints verdinhos também relacionados ao servidor. Testando. Vamos lá. Olha só. A cor recebida, ou seja, eu recebi aqui, ó, no server verdinho, eu enviei o azul e eu recebi o verdinho, a cor recebida, recebi uma cor, o nome do jogador e tá lá recebendo cores. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu player e eu vou mudar a cor dele conforme esta cor recebida. Como é que eu vou fazer isso? Bora lá. Aqui no local script eu vou enviar a cor e aqui então eu estou recebendo. Eu vou fazer. O nosso player ele tem vários pedacinhos, então tem a mãozinha e são formados por partes. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop para percorrer todas essas partes e dizer que essas partes terão esta cor que a gente está recebendo aqui no data, tá bom? Então vamos lá. Eu vou usar o loop for, que a gente chama de loop for in. Ele tem um índice, ele tem uma parte e ele tem uma parte em pares, certo? Em pairs. Assim. Quem é o meu pair? Sempre é uma tabelinha. A tabelinha, eu vou pegar a tabelinha do player, ponto. Caractere. E vou pegar os filhos dele. Desse jeitinho. Beleza? E aí eu vou mandar fazer alguma coisa. Primeiro eu vou dar um print para a gente ver quem são essas partes. Só para a gente conhecer esse loop pairs, tá bom? Quando eu passar o mouse, tudo vai acontecer. Vamos lá? Ó. E aí ele tá mostrando aqui, ó. O torso, a mão direita, o cabelo. Ele vai pegando aqui os pezinhos e assim por diante. Ele tá pegando aqui a camiseta. Ele pega tudo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos trocar só se for base part. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar um if aqui para dizer o seguinte. Se essa parte ela for o tipo base part, eu vou, então, fazer algo. Fazer o quê? Eu vou pegar essa parte, vou trocar a color dela, a cor dela, e vou dizer que a cor dela é um data. Quem que é o data? É o valor que a gente recebeu aqui, ó. Vamos testar para ver se está funcionando? Vamos lá. Deixa carregar. Passando o mouse. E olha lá, ó. Ficou verde. Demora um pouquinho. Azul. Cheguei no amarelo. Olha lá. Funcionando. Certinho funcionando, ó. Pro verde. Pro vermelho. Ele tá trocando. Deixa eu virar ela pra frente, ó. Ela ficou amarela lá, ó. Deixei ela vermelha. E vou percorrendo, então, o meu gradiente, pegando essas cores que eu quero. Firmeza? Firmezinha? Então, hoje, então, a gente aprendeu a usar o gradiente color, a fazer essas continhas de matemática que realmente é bem embaçadinha. Nós fizemos o seguinte. Nós aprendemos a criar, então, um gradiente color com base em uma sequência. Nós dividimos essa sequência em 4, entre vermelho, verde, azul e amarelo. Nós fizemos continhas. Após detectar a posição do mouse, nós conseguimos fazer continhas para pegar, então, a posição e a cor relativa a esta posição. Depois que a gente pegou esta cor, a gente enviou para o servidor esta cor e mandou trocar todas as partezinhas do player. Beleza? Legal, já volto. Gente, esta foi a nossa aula de hoje. Nesta aula, nós aprendemos a criar um gradiente de cores. Eu fui desafiada por um inscrito no canal. E aí, a gente entrega, então, um gradiente de cores. Dá pra melhorar? Dá. Dá pra fazer mais coisas? Dá sim. Mas eu preciso que vocês escrevam nos comentários. Eu queria mais coisa, eu queria mais cores, eu queria tal coisa. Escreve aí as suas sugestões nos comentários que a gente melhora cada vez mais. Beleza? Gente, olha só, não custa nada. Vai lá com o dedinho, ó, e curte esse vídeo. Vai
vai lá com o dedinho e se inscreve no canal. Vamos juntos! Eu vou com o dedinho, ó, e curte esse vídeo. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreve no canal. Deixe seus comentários, as suas sugestões, deixe um oi pra Pro, deixe um desafio que a gente coloca na pauta, beleza? Olha só, chama o seu amigo do Play, chama o seu amigo do futebol, chama o seu amigo lá da escola, do inglês, do cursinho, do karatê, da natação. Chama o seu amigo para vir aprender programação comigo aqui também, beleza? Gente, valeu, 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 valeu. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.